pra fora. Vem fogo de Deus. Vem glória de Deus. Pra fora. Vem trazer saliva. De dentro pra fora, até me tocar em mim. De dentro pra fora, até que eu gosto de mim. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, vem e deixa ir. Fica bom, Conta a glória, vem e deixa ir. Conta a glória, vem e deixa ir. Conta a glória, vem e deixa ir. Conta a glória, deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Me consumir. Vamos ter fome de Deus nessa madrugada. Fome, fome, fome mesmo, irmão. Desejo de ouvir a sua voz, de sentir a tua presença, de ser tocado, de ser santificado, de receber mais, de fluir na sua vontade, de descobrir os seus tesouros, os seus segredos ocultos, os seus mistérios escondidos. Você veio aqui nessa madrugada para buscar mais de Deus. Quem veio? Deixa eu ver. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Por favor, se você entrou aqui e ainda está meio que perdido, meio que fora de sintonia com o céu, entra em sintonia agora. Esquece os problemas, esquece as dificuldades. Coloque teu coração no céu. Diz: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Eu te quero. Eu te desejo. Eu te desejo com toda a minha vida. Eu te desejo. De dentro pra fora, Eu tenho vem queimar em mim. Vem. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, até queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Até me consumir.
Aleluia! Para Jesus. Aleluia! Pode sentar-se, querido, fica à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, estou muito feliz. Hoje é a nossa primeira vigília aqui nesse ambiente, né? Sei que muitas pessoas, devido ao feriado, algumas foram viajar, aproveitar o feriado. Mas glória a Deus que você veio, amém, irmãos? Sexta-feira que vem, nós temos outra vigília aqui na igreja. Estará conosco o pastor Richard Reis, Ministério Gravidade Zero, estará conosco o Ministério de Louvor. E eu tenho certeza que será uma bênção sexta-feira que vem. Hoje nós estamos recebendo a presença do pastor Robert Marques. Cadê o pastor? Fica de pé, querido. Amém? Esse grande profeta de Deus, o Ministério da Cultura do Reino. Seja bem-vindo, pastor. Deixa Deus te usar hoje para falar conosco. Pastor Robert tem uma palavra profunda do coração de Deus para o nosso coração, amém? Estive acompanhando o ministério desse servo de Deus e como Deus tem usado a vida desse homem de Deus na sua palavra. E eu tenho certeza que hoje será uma noite especial. Você que não vai embora mais cedo, fica aí até o final, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 44. Aleluia. Ezequiel, capítulo 44, nós vamos ler o versículo de número 6 em diante. Esse texto fala da restauração do sacerdócio, amém? À medida que você for encontrando, vá se colocando de pé. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você arrasta esse irmão aí para ler a Bíblia com você. Ezequiel 44, versículo de número 6 em diante. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: e diz a casa rebelde de Israel, assim diz o Senhor Deus: bastei-vos de todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduziste os estrangeiros, os incircuncisos de coração, os incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Eles invalidaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações, e não guardaram a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para os servir. Porém lhe ministraram diante dos seus ídolos, fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as quais são santíssimas.
mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo serviço e em tudo que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a minha aliança, o meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim, para oferecerem gordura e sangue, diz o Senhor Deus. Eles estarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem. Eles guardarão a minha ordenança. E será que quando entrares pelas portas do átrio interior, se vestirão com veste de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro. Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, calções de linho sobre os seus lombos, e não se cingirão de modo que venha o suor. E saindo eles do átrio exterior ao átrio de fora, à porta despirão-se as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo, estando ele com as suas vestiduras. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva, que for viúva de sacerdote. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa entre eles, eles assistirão para julgarem. Pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. Eles não se aproximarão de nenhum homem morto para se contaminarem. Mas se for por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, o que tiver marido, se poderão contaminar. E depois, na sua purificação, contar-lhe-á 7 dias, e no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu serei a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, e todas as coisas consagradas em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda a oblação de tudo, e de todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. E também as primícias das vossas massas darei aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a tua casa. Amém? Leitura extensa, talvez um pouco chata, mas você vai entender. Fecha a sua Bíblia, põe ela no seu banco, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos nosso coração nas tuas mãos nessa noite. Queremos ouvir a tua voz falando ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, os teus filhos diante do teu altar. Fala conosco, Senhor, fique à vontade, conduz a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Coloca os teus anjos em ordem de batalha, para que pelejem no mundo espiritual, para que o entendimento chegue à mente e ao coração, Senhor, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar-se, querido. Querido, eu escolhi esse texto para falar um pouco hoje sobre sacerdócio. Ezequiel 44 fala sobre a restauração do sacerdócio em um tempo onde, na verdade, quando você olha para a Bíblia inteira, você percebe que existe momentos em que há declínio espiritual sobre Israel e há momentos em que eles estão no auge espiritual.
E sempre que acontece um declínio espiritual, na verdade, os sacerdotes são os que decaíram no seu comprometimento com Deus, na sua aliança com Deus. O primeiro a errar e a falhar com o seu comprometimento é o sacerdote. Todo sacerdote na história da Bíblia que está posicionado no centro do querer de Deus, de alguma forma, ainda que o povo está vivendo na desobediência, esse sacerdote, ele consegue extravagar a presença de Deus sobre a nação e trazer de alguma forma o juízo e o conserto naqueles dias. Mas sempre que a nação é levada cativa, ou é levada em prisões, em cadeias, sempre que eles começam a sofrer de uma forma mais detalhada, é justamente quando há uma corrupção sacerdotal. Eu quero falar um pouco sobre sacerdócio, porque na verdade, sacerdócio é uma herança da igreja de Jesus. Todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Eu quero usar o texto de Ezequiel 44, porque ele faz menção da casa de Zadok. A estirpe de sacerdotes Zadok foram aqueles que permaneceram fiéis em um tempo onde todo mundo, onde os outros sacerdotes se corromperam, onde a nação se corrompeu, onde a maioria dos sacerdotes se corromperam, se desviaram, se transviaram da palavra do Senhor. Tanto que o versículo 6 em que nós lemos, fala a casa rebelde, a casa de Israel como casa rebelde, porque a nação estava em rebeldia. E eu percebo que nós estamos vivendo um tempo que não é diferente do tempo de Israel. Sabe aquele tempo de altos e baixos, declínios espirituais? Nós estamos vivendo esse momento onde há um declínio espiritual sobre a nação, onde a igreja se perdeu do centro da vontade de Deus. E aí Deus levanta alguns Jeremias, Deus levanta alguns profetas que vão contra isso, alguns filhos de Zadok que permanecem fiel para restabelecer o modelo, para restabelecer o padrão de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, lá no início, na instituição do sacerdócio, antes de Deus instituir o sacerdócio, na verdade a proposta de Deus era se revelar à nação, assim como ele se revelou a Moisés, como Deus falava com Moisés. Moisés subia ao monte e via Deus face a face. Deus também queria se revelar ao povo dessa mesma forma, tanto que um dia Deus falou para Moisés: olha Moisés, prepare o povo para que eles se santifiquem, pois no terceiro dia que eles se ajuntem diante do monte, porque eu virei e me manifestarei a eles, e assim como você me contempla, Moisés, eles também me contemplarão. O povo se consagrou, se preparou e esteve ali no terceiro dia. E no terceiro dia houve então um grande alvoroço no monte. A glória de Deus tomou o monte, uma grande fumaça escura, uma negridão tomou o monte, relâmpagos, trovões. E aí o povo começou a sentir medo. E eles foram embora e disseram: Moisés, fala você com Deus, porque nós temos medo. E depois que você ouvir a voz de Deus, então você fale conosco. E o povo foi embora naquele dia. Moisés entrou na presença de Deus, entrou no meio da fumaça, da glória de Deus. E Deus falou com Moisés naquele dia, dizendo: Moisés, se esse povo soubesse, se esse povo me conhecesse. E Moisés respondeu ao Senhor, dizendo: Senhor, mas eles querem que o Senhor fale comigo e eu fale com eles. E daquele dia em diante Deus começou a entregar as leis. Deus começou a estabelecer leis para que Moisés levasse ao povo, mas não era assim. Não deveria ter sido assim. Essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que as pessoas tivessem um intermediário para ouvir a voz de Deus. A vontade de Deus era que todos pudessem se achegar na presença de Deus, que todos pudessem entrar lá e ouvir a voz de Deus e contemplar a sua face e ter intimidade, ter contato direto com a sua glória, com a sua presença. Mas o povo escolheu o intermediário. E daquele dia em diante, então Deus também mandou que Moisés estabelecesse o sacerdócio. Se você ler Números capítulo 17, você vai ver a vara de Araão florescendo pela casa de Levi,
Deus escolhendo Arão como sacerdote. Se você ler Número 18, versículo 20, Deus falando para Arão, o sacerdote, que ele não podia ter herança na terra, que o Senhor era a sua possessão. A sua única herança era a presença de Deus, era a palavra de Deus, as coisas santas do Senhor. E em Números 18, 22, o povo não se chegava mais a Deus, o povo se chegava através do sacerdote a Deus. Deus falava com o sacerdote e o sacerdote ministrava o coração do povo. Isso aconteceu na antiga aliança, era um costume na antiga aliança. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia sacrifício, holocausto, ouvia a voz de Deus e transmitia as palavras do Senhor ao povo. E como eu disse, muitos desses sacerdotes se corromperam, de acordo com a história, vivendo momentos de guerras, de pelejas e alguns momentos de prosperidade, se desviaram do Senhor e passaram a seguir outros ídolos. E foi quando Deus começou a tratar com o sacerdócio, porque com o sacerdócio é diferente. Com aquele que recebeu autoridade, e a Bíblia mesmo diz, quem é mais é dado, mais é o quê? Mais é o quê? Requerido, cobrado. Quem mais é dado, mais é requerido. Então quando você tem acesso, e eu não estou falando só de você ir até a presença de Deus, mas acesso das revelações de Deus, porque o sacerdote, além de estar na presença de Deus, ele ouvia os mandamentos do Senhor, ele contemplava a voz do Senhor falando com ele, ele recebia o entendimento direto do Senhor, e esse entendimento o torna mais responsável e o torna uma pessoa que também será mais julgada nas mãos do Senhor. Por isso que todo sacerdote, quando ele se transviava da presença do Senhor, quando ele saía da vontade de Deus, do centro do querer de Deus, eles morriam. Eles eram julgados imediatamente, para servir de exemplo também para Israel. Agora presta atenção, porque em 1 Pedro 2,9, Pedro, ele faz uma declaração importante. Ele diz, a igreja do Senhor, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciei as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Pedro está declarando aqui que a igreja é o sacerdócio real, que a igreja recebeu esse lugar de sacerdócio real. E exatamente por isso que em Atos dos Apóstolos, a igreja que entendeu esse lugar em Deus, vendiam as suas fazendas, os seus bens, tudo que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos e passavam assim a ter uma vida totalmente rendida, tanto a serviço de Deus, quanto à disposição da presença de Deus em uma vida de oração. Esse é o nosso lugar como igreja de Jesus. Por isso eu escolhi esse texto para falar sobre o sacerdócio. Em todo o tempo em que a igreja saía da sua posição, do seu lugar, em que a nação saía do seu lugar em Deus, Deus levantava homens de Deus que trouxessem de volta a restauração do padrão de Deus. Quando Israel se desviou, então Deus levanta um libertador. Por exemplo, quando Israel saiu da presença de Deus, eles vão para o Egito em punição, em castigo. Eles clamam ao Senhor e o Senhor levanta um libertador, como levantou Moisés. Quando eles se desviam da presença de Deus, então caem nas mãos dos filisteus. E aí Deus levanta um libertador, como levantou Sansão. Quando eles se desviam da presença de Deus, então eles caem nas mãos dos amalequitas. E aí Deus levanta um Gideão. E assim pela história, Deus sempre levantou homens que restaurassem o padrão, que mostrassem novamente para o povo de Deus o caminho de volta. Por isso, querido, que a melhor mensagem que nós podemos pregar hoje é uma mensagem pregada com a nossa vida, porque nada melhor do que um padrão de vida sendo demonstrado como uma mensagem viva e eficaz.
Vós sois a carta de Cristo, diz a Bíblia, escrita não com caneta, não com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo. Nós somos um livro aberto, lido por todos os homens. E o mundo mesmo tem que assistir alguém vivenciando os padrões de Deus, para que então nós possamos restabelecer aquilo que é por ordenança desde o princípio. Aleluia! Davi, ele restaura a adoração, trazendo os sacerdotes de volta para o padrão. Se você perceber na história de Davi, o próprio Davi, ele teve dificuldade de entender o padrão, porque Davi já nasceu em um momento em que a condição espiritual da sua nação não era muito legal. Davi não teve um modelo. O seu rei Saul não foi um modelo para Davi. Davi não teve muito modelo sacerdotal na sua vida. E quando ele assume o trono, ele tem a intenção boa, a intenção correta, mas da forma errada. Ele tenta resgatar a arca de Deus de volta para Jerusalém, colocando a arca num carro de boi. A Bíblia diz que os bois tropeçavam, e o seu servo Uza foi colocar a mão na arca. Quando tocou na arca, morreu, foi fulminado pela glória de Deus. Davi vai para casa triste, pensando: como virá a minha arca do Senhor? Como trarei? Ele tem a intenção boa, ele está tentando entender o caminho. Davi vai buscar conselhos em homens amadurecidos, pessoas que conheciam as Escrituras, que conheciam o padrão de Deus. E ele pôde entender que no mandamento está escrito que o sacerdote precisa carregar a arca nos ombros. Então Davi passa a consagrar os sacerdotes, preparar os sacerdotes para trazer a arca do Senhor. Davi começa a restabelecer um padrão. 1 Crônicas 23, 27, ele diz assim: porque segundo as últimas palavras de Davi foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmeras, nas purificações de todas as coisas sagradas, para a obra do ministério da casa de Deus, e para estarem a cada manhã de pé para louvarem e para celebrarem ao Senhor, semelhantemente também à tarde. Perceba que em algum momento um homem usado por Deus, além de restabelecer um trono de governo, ele também estabelece novamente a adoração sobre Israel. E eu quero dizer para você nessa noite, que talvez sinta dificuldades de permanecer em pé no lugar que Deus te escolheu em santificação, porque muitos homens saíam da sua posição, do seu lugar de santificação, e aí Deus precisava levantar alguém para restaurar o padrão. Talvez nessa noite eu serei usado aqui para restaurar um padrão na sua vida, porque você saiu da sua posição. Porque a santificação e a separação tem um preço: renúncia e obediência. Isso é muito difícil, mas foi para isso que nós fomos chamados. Eu sei que talvez você está acostumado, alguns aqui que talvez pela primeira vez estão aqui, nunca ouviram, nunca participaram de um culto nosso, não conhecem meio que a nossa linha de mensagem, de palavra. Mas eu acredito que não deve ter duas linhas de palavra, deve ter apenas uma linha de mensagem, porque a Bíblia se interpreta sozinha. Mas nós pregamos o arrependimento, nós pregamos a renúncia, o negar-se a si mesmo, porque foi o que Jesus pregou. Quando Jesus pregava a sua palavra, as pessoas o abandonavam,
seguiam Jesus pelos milagres, mas abandonavam Jesus quando Jesus abria sua boca para pregar. Porque a sua mensagem confrontava eles a viver uma vida de renúncia, a ter que abandonar tudo. Os desejos, as vontades, o querer, o eu. E quando você decide abrir mão de tudo isso, é quando você realmente entra para o Evangelho de Cristo. É quando realmente você entra para o ministério em que você foi chamado por Deus. Enquanto você entra na igreja com aquela mentalidade de que Deus vai te dar isso, ou Deus vai te dar aquilo, porque eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória, eu preciso de uma porta aberta, de um emprego, de uma cura, porque a minha necessidade é essa e Deus vai me dar. Enquanto você ficar com essa mentalidade, achando que Deus tem a obrigação de fazer por você aquilo que você acha que Ele tem a obrigação de fazer, você vai viver na sua vida debaixo de uma cegueira espiritual. Talvez você mude de igreja, passe pela segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª igreja e a sua vida não vai mudar. Porque o que precisa acontecer é dentro de você. Você não nasceu por um acaso. Você não é fruto de um acaso. Se você pensa que você existe para casar e ter filho, fazer faculdade, ter emprego, você está enganado, meu irmão. Tudo isso faz parte da sua vida, porque nós precisamos vivenciar isso. O relacionamento, a família, tudo isso faz parte de um ensinamento de Deus. Mas não é o propósito principal de Deus para você. Deus quer que você se separe para Ele. Que a sua vida seja separada para Ele. Que a sua vida seja rendida para Ele. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o seu lugar, esse é o nosso lugar em Deus. Esse é o lugar da igreja de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você faça nessa noite é se desarmar de todos os seus sonhos, projetos pessoais, desejos, vontades, coisa que você talvez queira que Deus faça por você. Não, abre mão disso agora. Passe a perguntar para Deus o que Ele deseja de você, para que você possa viver isso, para que você possa entrar em alinhamento com a vontade soberana de Deus para a tua vida. O nosso Deus tem vontade própria. Ele te escolheu para que você fosse santo, para que você fosse irrepreensível diante dEle em amor. Esse foi o motivo de Deus ter escolhido você. Por isso eu vou te dizer, irmãos, vem muito mais de nós do que de Deus. Tudo que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez lá na cruz do Calvário. Jesus deu a vida dele por você na cruz. Ele pagou a dívida, pagou um alto preço. A cédula de dívida que era contra nós foi riscada, foi cravada na cruz do Calvário. Agora nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito de Deus. Ele pagou o preço. E esse preço só tem valor na minha vida se realmente eu não ando mais na carne. Eu não ando mais na minha vontade. Eu não ando mais no meu eu, mas segundo o Espírito. Você tem vivido uma vida no Espírito? A verdade é que nós vivemos num tempo onde a espiritualidade é tão difícil de ser vivida. Porque temos tantos subterfúgios, tantas coisas roubando o nosso tempo, roubando a nossa atenção, tirando você do foco, roubando você da presença de Deus. E nós vamos estabelecendo prioridades, porque a busca do ser humano é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer alcançar um objetivo na vida. As pessoas saem de manhã, acordam cedo, vão trabalhar, porque tem um objetivo, quer alcançar algo na vida. Os que estão desempregados correm atrás para arrumar um emprego, porque tem um objetivo na vida, querem galgar um sonho, tem um projeto. Ah, se nós tivéssemos tanta garra, tanta gana para nos dedicar à busca do Senhor, como nós temos para buscar por nós mesmos.
Se nós tivéssemos tanta sede, tanta fome de Deus, como nós temos por um conforto, por um bem-estar pessoal, e nós fazemos de tudo para alcançar isso. Há pessoas que até perdem relacionamentos por causa de coisas, de objetivos pessoais. Perdem amizade, perdem casamento, perdem família. Isso está no campo do desejo e da vontade. Esse é o lugar que precisa morrer na sua vida. Esse é o lugar que precisa ser esvaziado em você mesmo. A maior luta de Deus não é o diabo, porque o diabo já foi vencido na cruz. Quando Jesus expirou na cruz, ele venceu a morte. Em Pedro diz que ele desceu até o Hades, aos espíritos, pregou aos espíritos em prisões e tomou a chave da morte de Satanás e seus demônios. O diabo foi vencido, ele já foi vencido. Agora a luta do Senhor é ganhar o coração do homem, é ganhar o meu e o seu coração, é conquistar-nos no campo do desejo e da vontade. Existem duas leis guerreando. Paulo dizia: a lei do meu entendimento e a lei de Deus. Se cumpro com a lei do meu entendimento, faço o que é mal. Se cumpro com a lei de Deus, então faço o que é bom. E ele diz: está guerreando. O bem que quero fazer eu não faço, e o mal que não quero, esse sempre faço. Miserável homem que sou. Existe uma guerra no nosso interior, que precisa ser vencida todos os dias na oração. E eu vou te dizer, irmão, você não vai vencer se você não viver uma vida, um estilo de vida como de um sacerdote, diante do Senhor todos os dias, se purificando, se policiando. O texto que nós lemos em Ezequiel, as ordenanças dos sacerdotes, eles não têm herança, eles não têm possessão, que é para o coração deles não ficar preso em nada. Não podia estar na presença de mortos, não podia beber bebida forte, não podia se casar com qualquer pessoa, porque ele é santo. São exigências de uma vida separada, não que ele é melhor do que os outros, mas porque uma vida separada o torna especial, o torna diferente. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos, mas existem pessoas que pela sua separação, pela sua santificação, pela vida que ela escolheu ter diante de Deus, ela se torna diferente e especial. Existe sim uma acepção de pessoas, mas não é Deus que faz. É um nível de intimidade, de relacionamento, de integridade, de santidade, de escolha, de renúncia que você tem. Você mesmo cria a acepção, ser diferente. E eu vim te desafiar nessa noite a não ser qualquer um, a não escolher ser mais um, a não escolher ser mais um número, a não escolher ser o próximo da fila. Você tem uma escolha, querido, e você pode escolher a melhor parte. A melhor parte ainda é estar na presença de Deus. A melhor parte da vida, irmão, você pode ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Olha, querido, por aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. O carro novo vai virar sucata. A casa bonita, um dia, por aqui não ficará pedra sobre pedra. Nada disso tem valor. Mas a sua vida em Deus tem valor. Quem você é na eternidade tem valor. O plano de Deus era um reino sacerdotal, não uma tribo sacerdotal. Êxodo 19:5, perceba aqui. Olha o que a Bíblia diz. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz,
e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Perceba aqui que a palavra era para quem? São essas as palavras que falarás a quem? Aos filhos de... Essa palavra não era para a casa de Levi. Essa palavra era para os filhos de... Depois essa mesma palavra, essa mesma ordenança, Deus deu para a casa de Levi. Porque os filhos de Israel não quiseram essa vida. Aí Deus levanta o intermediário. Então a casa de Levi está servindo de padrão para mostrar aos demais o caminho. Mas o plano divino de Deus não era uma tribo, era um reino. A palavra hebraico para santa é kadosh. Vós sereis uma nação santa, uma nação kadosh, que significa uma nação separada. E nós não podemos perder a oportunidade de honrar o Senhor com a nossa vida, nos tornando propriedade peculiar de Deus. A minha vida e a sua vida precisa passar a pertencer a Deus verdadeiramente. Eu não estou falando daquela coisa que diz, eu sou de Jesus. Não, eu estou falando de você ser verdadeiramente de Jesus. De todas as suas decisões passarem por Ele, de os seus pensamentos serem os pensamentos dEle, das suas vontades serem as vontades dEle. Aquilo que Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na fé, vivo na fé do Filho de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? Quando Jesus diz em Mateus 22:14, Ele diz, muitos são chamados e poucos são os... Por que são poucos os escolhidos? Porque são poucos que decidiram viver uma vida separada. Você pode estar aqui nessa noite porque você foi chamado. Você pode congregar na igreja porque você foi chamado. Você pode ter se batizado nas águas, cumprido o batismo, ter uma carteirinha de membro da igreja, porque você foi chamado. E ainda assim não se colocar na posição de um escolhido. Por quê? Porque se tornar um escolhido, você vai ter que se separar, querido. Você vai ter que decidir pela separação, pela santificação, por uma vida diferente. E tudo está ligado, irmão, em desvendar as nossas intenções. Porque muita gente até está na igreja e diz, não, eu quero Jesus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero cumprir o ministério. Mas de alguma forma, tem uma intenção ali por trás que não está de acordo com os princípios de Deus. Não há pureza em algumas coisas. Por exemplo, Mateus 19, versículo 27, Pedro, ele começa a interrogar Jesus. Ele faz uma pergunta para Jesus, porque ele tem um interesse em algo. Pedro deixou tudo, passou a seguir Jesus e ele quer saber o que ele vai receber. Ele diz, Senhor, nós que deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber em troca? E Jesus responde para Pedro. Ele disse, em verdade vos digo, que se me seguirdes, quanto na regeneração do Filho do Homem, e se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre o trono para julgar as 12 tribos de Israel. Ponto. Jesus está falando de recompensa no céu. Você vai se assentar no trono e vai julgar as nações. A tua recompensa é lá no reino eterno. Você vai receber honra, mas é lá na eternidade. A coroa que o justo juiz tem para você é lá na eternidade. Aí ele continua no versículo 29. E todo aquele que tiver
deixado suas casas, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, terras, bens materiais, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas olha aqui o que me chama a atenção, versículo 30. Porém, muitos que são primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Você consegue entender aqui por que Jesus disse isso? Por que Jesus, depois de dar a explicação à pergunta de Pedro, ele faz questão de dizer, olha, mas muitos que se colocam na frente para dizer, eu faço, eu prego, eu me santifico, eu me coloco na brecha, eu largo tudo para te seguir. Muitos que se colocam como primeiros serão os últimos. E muitos que são os últimos se tornarão os primeiros. Ele está desvendando as intenções do coração. Jesus pegou na veia do Pedrão aqui. A tua intenção não pode ser, o teu interesse não pode ser uma troca. Porque muitos vão na frente, irmão, dizer eu vou fazer, eu vou ser, e não fazem e não são, porque fazem por interesse. E todas as pessoas que se aproximam das coisas de Deus por interesse, não conseguem. Quando alguém quer ser reconhecido, aplaudido, quando alguém procura ser reconhecido pelos homens, não, eu quero um ministério porque eu vou expulsar demônios e eu vou ser o cara que expulsa demônios. Não, eu quero um ministério, eu quero servir o Senhor, porque eu vou ser profeta e aí todo mundo vai me ver como o cara das revelações. Eu vou mais longe. Vou traduzir para os dias de hoje. Quero ser pastor porque dá dinheiro. Todo pastor tem carrão, vive bem. Antigamente, quando o cara falava em ser pastor, as pessoas diziam assim, cara, você é um cara de fé. Era bonito de se ouvir. Hoje, quando alguém decide para o ministério, alguém fala, rapaz, você escolheu, tá certo. Boa escolha. Boa escolha, vai se dar bem na vida. Antigamente, os modelos de oração, de homens de Deus, eram pessoas que viviam uma vida de oração, tinha uma vida santificada, aí a pessoa olhava e falava, cara, esse cara é meu modelo, é meu ídolo, assim, o cara que eu quero, um dia eu quero ser igual a ele. Ele era o exemplo, pela sua vida, pela sua integridade, pela sua postura diante de Deus. Hoje, a fama da pessoa é o modelo, o dinheiro da pessoa é o modelo, a oportunidade que ela tem perante a sociedade, o glamour que ela tem diante da mídia é o modelo. Quando alguém olha e diz, eu quero ser igual aquele cara, por quê? Porque ele é famoso. A vida dele com Deus não interessa mais. Não se há olhos mais para isso. Os tempos vão mudando, por isso que nós precisamos restabelecer o padrão. Irmãos, aqueles que se colocam por últimos, acabam sendo o primeiro. Porque compreende o propósito que não vem da empolgação religiosa. Não fazem por interesse. Não está preocupado com recompensa. Simplesmente oferece a sua vida em sacrifício. Como o apóstolo Paulo disse, me gastarei e me deixarei gastar. Se consomem. Eu tenho uma preocupação muito grande
com pessoas que vêm para o ministério e ficam preocupadas em ser reconhecidas. Porque não entenderam nada do reino de Deus, não entenderam nada do sacerdócio. Não sabem o que é ser um sacrifício vivo. Ainda estão presas na ganância e no desejo. A diferença é que muitos trocaram essa ganância lá do mundo, esse desejo desordenado lá do mundo, pelas coisas da igreja, como cargo, ministério, oportunidade, a autossatisfação de ser usado por Deus. Eu acredito que ser usado por Deus deveria causar mais angústia do que satisfação. Porque alguém que verdadeiramente está sendo usado por Deus, com certeza está sendo usado para trazer um prumo, a correção. E se nós não sentirmos, se nós não nos sensibilizarmos verdadeiramente por aquilo que nós estamos pregando, anunciando, fazendo, se não há nenhum sentimento nisso, você não foi chamado para fazer isso. Há pessoas que batem no peito e dizem: arranquei a capa, quebrei tudo. Que até tem um grupo de pessoas aí que prega duro, prega aquela mensagem pesada, e são confundidas com as pessoas do reino de Deus. Mas as pessoas do reino de Deus, elas têm uma mensagem dura, tem mesmo, mas ela é acompanhada de lágrimas. Porque se nós não sentirmos, você é um insensível. E Deus não chama pessoas insensíveis. As pessoas insensíveis não vão servir. Porque não vão amar o suficiente para servir. Não vão dar o seu lugar para o outro. Não vão servir de plataforma para alguém subir. Ela vai sempre procurar a sua autossatisfação. O que ela pode ganhar com aquilo. O que ela pode ganhar em troca com aquilo. O que nós vamos ganhar em troca? Nós que abandonamos tudo para te servir. A recompensa é boa, é bonita, mas o negócio é o seguinte, Pedro. Muitos primeiros serão os últimos. E muitos dos últimos se tornarão os primeiros. Porque Deus conhece as intenções do seu coração. Deus sabe quem você é. E na igreja, diante dos homens, das pessoas, você pode até fingir ser um cara legal, ter uma boa intenção, saber falar bonito, até ter uma palavra de reino. Mas eu vou falar um negócio para você, irmão. Deus te conhece por dentro. E Ele conhece as reais intenções do seu coração. E com certeza Ele não vai deixar passar batido. Ele vai te tocar. E principalmente se você tem um entendimento da verdade, nós seremos muito mais julgados pela palavra que sai da nossa boca do que qualquer outra coisa. Eu sei do peso da mensagem, porque nós somos pregados por aquilo que nós pregamos. Paulo pregava e dizia: eu tenho que esmurrar a minha carne depois de pregar a vocês, para que eu não caia em vitupério, ou seja, para que eu não caia em vergonha depois de pregar, não viver o que eu estou pregando, não praticar o que eu estou pregando, não manifestar o que eu estou falando. Eu tenho uma luta em mim para que eu possa viver isso. Ele tomava alguns cuidados para que a palavra fosse viva nele. Não na boca, mas nele. Não na mensagem falada, mas através da sua vida. Nós deveríamos nos preocupar muito mais com isso. É igual aquelas irmãs que vestem roupa de culto e roupa de igreja, e tem um guarda-roupa na roupa de culto, né? Aí você vira o guarda-roupa, tem roupa de rua, que é mais piricrente, né? Que aí pode andar assim na rua, não tem problema, na festinha não tem problema, na igreja eu vou crente.
E na verdade, lá que você devia ser o exemplo. Mas por que eu estou falando isso? Não estou falando de uso e costume não, irmão. Estou falando de vida com Deus, porque aqui na igreja às vezes, na casa do Senhor você tem cara de crente. Dá um glória a Deus até bonito. Fala até numas línguas esquisitas. Mas quando você sai lá fora, o bicho é enrolado, faz negócio, não paga. Pega dinheiro com os outros, não paga. Compra e não paga, dá cheque e não cobre. Mente, engana. Nem a família acredita. Fala, esse cara, na igreja dele é que eu não vou nunca. Aí ele vem na igreja e fala, estou sendo perseguido pela família. Sei. Profeta não tem honra na sua casa, né, pastor? Não. Não vai ter mesmo. Eu estou pregando sobre zelo. Zelo com você mesmo. Tenha zelo com você, porque aí depois você quer fazer a obra de Deus como, irmão? Não, porque eu tenho que fazer a obra de Deus agora. Fazer a obra de Deus. Faz a obra de Deus na sua vida primeiro. Olhe para áreas da sua vida que precisam ser obradas, trabalhadas. Desce. Vai para o joelho e fala, Deus, trabalha em mim. Prepara eu, Jesus. Você tem oportunidade, irmão. Há muitas pessoas que perdem essa oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje você pode pegar a sua oportunidade e falar, eu vou me santificar ao Senhor. Eu quero ser como um filho de Zadok, fiel no tempo de corrupção. Quando todo mundo se corrompendo, eu vou ficar fiel. Eu posso. Eu não vou seguir a onda. Eu vou ser bíblico. Eu não vou seguir a moda. Eu vou me manter em fidelidade, porque eu tenho um mandamento, eu tenho um estatuto de Deus para a minha vida. Eu tenho que zelar por aquilo que eu estou recebendo de Deus. Essa é a minha ordenança. Eu não vou seguir o que todo mundo está seguindo. Eu tenho uma escolha. Todo mundo tem uma oportunidade. Quer ver o exemplo de Saul, irmão? Antigamente eu achava que Saul, ele tinha sido levantado por Deus temporariamente, como se fosse uma marionetezinha, sabe? Até que o rei Davi entrasse no cenário, porque ele era o cara da promessa. Mas na verdade não. Saul teve a sua oportunidade de vivenciar a promessa de Deus. 1 Samuel 13:13 diz, Samuel disse para Saul assim, tu procedeste neciamente, não guardaste os mandamentos do Senhor teu Deus, pois o Senhor agora teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Para sempre. Mas agora já não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e ordenou que ele seja príncipe do seu povo, porque você não guardou os mandamentos que o Senhor te ordenou. Preste atenção aqui, irmão. Saul teve a chance de permanecer no trono para sempre. Como assim para sempre? Ele vai ser imortal? Não. Está falando da sua descendência. Saul perdeu a chance de dar descendência a Jesus, o Messias. Samuel está profetizando, está dizendo aqui que Deus teria confirmado o reino de Saul para sempre. Mas ele não entrou na obediência. Ele não permaneceu, e porque ele não permaneceu, foi cortado. E aí Deus levantou outro. E nós vemos situações como essa na Bíblia em vários lugares. Nós vemos como no caso de Jeroboão,
Nos dias de Robão, filho de Salomão, o reino se dividiu. Judá e Benjamim foram sob o comando de Robão, e o reino de Judá e as demais tribos foram ao comando de Jeroboão. E antes do reino se dividir, a palavra profética foi dada a Jeroboão, dizendo para ele que Deus ia abater as 10 tribos e o reinado de Robão entregando nas mãos dele. Mas olha o que diz 1 Reis 11:37: tornar-te-ei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel, se ouvires tudo que te ordenar, e se andares nos meus caminhos, se fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo. Eu serei contigo, te edificarei uma casa estável, em algumas versões, uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi. Se Jeroboão obedecesse ao Senhor, é o que nós sabemos que ele não fez, mas ele teria o mesmo direito que Davi, uma casa firme, uma casa instável. Sabe, irmão, a nossa obediência, a nossa consagração, ela nos estabelece num lugar designado por Deus. E a nossa desobediência, a nossa falta de consagração nos remove dessa posição. Você pode estar perdendo aquilo que Deus te deu, se você não permanecer no seu lugar de obediência. E o Senhor sempre avisa, irmãos. Ele sempre avisa nos dando chances, sempre. Saul mesmo teve várias chances. Deus falou com Saul várias vezes. Apocalipse 2:5 diz: a igreja da Ásia, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta e pratique as primeiras obras. Senão eu virei a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso você não se arrependa. Deus está nos dando chance. Ninguém na história bíblica foi cortado imediatamente por Deus. Até Adão no jardim do Éden teve a chance de se explicar, mas ele preferiu se justificar. Deus olhou para Adão e falou: porque está nu, Adão? Porque está se escondendo, Adão? Deus sabia, irmão. Mas Deus estava querendo ouvir dele. E tudo que Adão sabia dizer era: olha, Senhor, o problema é esse. Olha, Senhor, eu estou nu. Como sabe que está nu, Adão? Ah, Senhor, isso. Ah, Senhor, aquilo. Mas e aí, Adão? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Foi culpa dela. É quando olhou para a mulher: foi a serpente. E a serpente não tinha quem culpar, então ficou com ela mesmo. Não é assim que os crentes fazem? A culpa é do diabo. Talvez se Adão tivesse entrado em arrependimento e dizer: Deus, me perdoa, eu errei, eu fui negligente, eu me arrependo, talvez não teria sido expulso do Éden. Mas porque ele só se justificava. Quantas pessoas, irmãos, não aceitam a correção de Deus, procurando justificativas para os seus pecados, para as suas falhas, para os seus erros, para a sua caminhada errada. Por isso que a única coisa que precisa morrer na sua vida é o seu ego, é o seu eu. Enquanto o seu eu não morrer, enquanto o seu ego não morrer, você nunca vai entrar no centro da vontade de Deus. Você nunca vai provar da dimensão espiritual que Deus tem para você. Você nunca vai viver revelações inefáveis, profundas de Deus. A igreja de Cristo tem uma responsabilidade, irmãos.
restabelecer o padrão. Por isso vós sois a geração eleita e o sacerdócio santo, porque você foi chamado para isso, para restabelecer um padrão, para voltar para esse lugar de obediência, de santidade. Você foi chamado como sacerdote. A arca não existe mais, nem o templo não existe mais. E aí Deus levanta uma igreja como tribo sacerdotal. Jesus disse: destruam o templo, eu reconstruirei em 3 dias. 3 dias foi o suficiente para Jesus ressuscitar e dizer à igreja restaurada: é um novo tempo para você como tribo sacerdotal, como igreja santa, como sacerdócio real, para seguir o modelo e o exemplo de Cristo. Aleluia. Por isso em Atos eles vendiam tudo, entregavam aos pés dos apóstolos, passavam a viver uma vida de santidade, irmão. É aqui que um casal morre, porque mentiu diante do altar. É aqui, querido, perceba de uma coisa, que o juízo de Deus vem sempre quando alguém está restaurando o padrão de justiça de Deus, quando alguém está trabalhando para restaurar o padrão, e alguém se intromete no meio com corrupção. Sempre que tem alguém disposto a fazer justiça, a justiça vem. Quando tem alguém disposto a fazer justiça, a justiça vem. Safira e Ananias caiu morto, porque estavam tentando denegrir o padrão de Deus que alguns sacerdotes, alguns eleitos de Deus estavam restaurando. Aí quando está todo mundo vivendo uma bagunça só, talvez o juízo não seja imediato. Vai ter que esperar o grande tribunal de Cristo para prestar conta pelo que tiver feito, bem ou mal. Mas, irmãos, se tiver alguém fazendo justiça, restaurando o padrão, e aí do lado desse justo tem um injusto denegrindo o restaurador do padrão, Deus corta esse cara. Por isso nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, porque Deus está levantando restauradores do padrão, homens e mulheres de Deus que estão dispostos a viver uma vida de santificação e verdade. E o peso da responsabilidade vem pelo que entendemos da justiça de Deus. Por isso a justiça vem, porque nós entendemos sobre a justiça. Cada culto em que você ouve uma palavra verdadeira, que te abre a mente, que te abre os olhos, e algumas pessoas dizem: nossa pastor, agora eu estou entendendo. Está entendendo? Agora o peso de justiça para você será maior, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ao ponto em que você entende e sabe, isso vai contar muito na sua vida. Os restauradores de padrão estão dando entendimento, estão mostrando o caminho. E alguém que está assistindo ou entra no padrão ou será cortado, irmão. Chega de pessoas servindo indignamente. Olha o que ele diz para a casa rebelde: bastenho-vos de todas as abominações da casa de Israel, porque introduziu os estrangeiros, os incircuncisos de coração, de carne, para entrarem no meu santuário, para profanarem as minhas coisas santas, quando ofereceram o meu pão, a minha gordura, o meu sangue, invalidaram a minha aliança. Invalidaram. Quando tocaram no pão, a palavra, na gordura, a unção, no sangue que representa a salvação, quebraram a aliança, deixaram de honrar, de reverenciar, de suprir.
Deus está dizendo: eu não vou tolerar mais esses caras que servem indignamente, se apartaram do Senhor, criaram ídolos para si, serviram de tropeço e de maldade. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel estava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade, serão ministros no santuário, nos ofícios, nas portas, servirão a casa, eles matarão o holocausto, o sacrifício para o povo, estarão perante eles para os servir, porque eles ministrarão diante dos seus ídolos, fizeram da casa de Israel cair em iniquidade, por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para chegarem em alguma das coisas sagradas, mas as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e a sua abominação. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês vão ter consequências. Vocês podem até ser ministros, servirão até no templo, mas não a mim. Estarão diante do povo, levarão a sua iniquidade, mas não se chegarão a mim. Não servirão ao sacerdócio, não se chegarão às coisas sagradas, levarão as suas vergonhas. Vão continuar trabalhando. Pode continuar trabalhando? Pode. Pode servir a mesa, pode estar na porta, pode ser ministro do templo, pode. Mas e depois? Depois vai cumprir Mateus 7:21. Aleluia. Eu não vos conheço, mas nós pregamos, profetizamos, curamos em teu nome, fizemos sinais e maravilhas, mas eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E aí, meu irmão? A escolha é sua, cara. O grau de santidade na vida revela a sua posição no reino dos céus, querido. É o teu grau de santidade. Estou falando de se separar para Deus, de ser alguém diferente, irmão. A minha oração é que Deus levante homens diferentes, mulheres de Deus, com exemplo. Uma vida verdadeira, é tão difícil isso. Eu estou falando isso para você, a gente que prega. Nós que somos pastores, que estamos às vezes aconselhando, ministrando com a igreja, com o nosso próprio rebanho. A gente sabe que de 100 pessoas, se 91, 98 tiver separado verdadeiramente para Deus, é muito. Se tiver 1 ou 2 no meio da multidão, é muito. Lembra de Jesus passando no meio da multidão e todo mundo tocando nele, aí uma mulher toca, opa, saiu virtude. Alguém me tocou, mas todo mundo te toca. Não, mas alguém tocou diferente. Você pode estar no meio da multidão, querido, apertando Jesus, amassando Jesus, atrapalhando o caminho de Jesus. Você já parou para pensar que você pode estar atrapalhando o caminho do Senhor Jesus? Olhe para dentro de você. Se veja. Terça-feira foi matéria aqui do nosso discipulado. Nós estávamos ministrando sobre a valorização do ser humano, sobre relacionamento. E uma das bases para você ter um bom relacionamento, irmão, é você pensar menos de si mesmo.
olhar para si mesmo e pensar menos do que você é. Olhar para si mesmo e dizer, não, eu sou ruim. Sempre pensar menos do que você é. Normalmente nós olhamos para nós mesmos e temos uma visão acima do que nós somos. E a Bíblia diz, ninguém pense mais de si, mais do que realmente é. Não, na verdade nós temos que pensar menos do que nós somos, olhar para dentro de si com humildade. Sabe o João na ceia, e Jesus no meio da ceia dizendo, irmãos, escute queridos, um de vocês é o traidor, vai me trair. O João cai em prantos, ele diz, Senhor, seria eu o traidor? Oh meu Deus. O outro bate no peito e diz, eu estou fiel contigo até a prisão e a morte. Esse precisa ser envergonhado. O que se humilha, honrado. Nós deveríamos ser como João, assumir culpas que não são suas, pensar menos de si mesmo. Aleluia. 2 Coríntios 5,10 diz que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por intermédio do corpo, bem ou mal. Irmãos, por isso você tem que apresentar o seu corpo em sacrifício vivo. Como Paulo escreveu em Romanos 12, o seu culto racional é a sua vida entregue ao Senhor. Compareça diante dele entregando sua vida, irmão. Minha vida não me pertence mais, eu dou a Jesus. Para isso você vai ter que abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos. Você vai ter que se desarmar totalmente. Talvez você tenha projetos aí, coisas que estão elaboradas para o ano inteiro, e você vai ter que jogar tudo isso fora. Um cara, quando se converte de verdade, a vida dele vira uma bagunça. Ele fala, acabou tudo, zerei, mais nada tem valor. Considero todas as coisas como perca, para que possa ganhar a Cristo. Você ficar à mercê de Deus. É assim, Senhor, é a tua voz e a voz de comando, eu ouvirei. Oração deveria ser para isso, irmão. Para Deus dizer o que você tem que fazer. Não para você ficar pedindo. O crente danoninho, que vale por um bifinho. Me dá. Só sabe pedir. Se esvazia e diz, Deus, eu estou aqui. Eu quero ser o sacerdócio real. Eu quero te servir. Compareça, irmão. Compareça perante o tribunal de Cristo. Comparecer, no grego, paneiro, tornar conhecido, aberto publicamente. Tudo isso vai acontecer, irmão. Nossos atos secretos vão comparecer. Nossa palavra vai comparecer. Nosso caráter vai comparecer. Nossa falta de amor vai comparecer. Nossa falta de atitude vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Todo crente será julgado sem exceção, querido. Romanos 14:10 diz, mas tu que julga o teu irmão, ou tu também que despreza o teu irmão, pois todos nós havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 1 Coríntios 3:12, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de pedra preciosa, de madeira, de feno, de palha, e a obra de cada um se manifestará na verdade, um dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará cada obra. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão, mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detritos
detrimento, mas todavia o tal será salvo pelo fogo. Não tem jeito, não tem como escapar, irmão, da provação, do teste, do toque de Deus, do tribunal de Cristo. É Ele que vai dar o aval, Ele que vai dizer se está bom, se está ruim. Por isso que tem que haver zelo. Eclesiastes 12:13 diz: de tudo que deve guardar, irmão, teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo sobre toda obra e sobre tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mas Jesus não é o meu advogado, pastor. Ele é hoje, Ele é o seu advogado. Amanhã Ele será o seu juiz. 1 João 2:28. Agora, filhinhos, permanecei nele, pois quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos na sua vinda. Ou seja, tenha convicções da sua vida em Deus. Aleluia. Irmão, todas as más ações de um crente, quando ele se arrepende, são perdoadas. No que diz do castigo eterno. Mas elas não são levadas em conta no que diz da recompensa. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é isso que a Bíblia diz? Mas lá em Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fizei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão e a herança, porque Cristo servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus vai tratar você. Haverá recompensas do seu agravo. Haverá consequências do seu agravo. Por isso que eu estou insistindo aqui, irmão, sobre santificação, sobre obediência, sobre integridade, sobre separar a sua vida. Deus quer levantar os Zadoques nessa geração, pessoas que não se corrompem. Homens e mulheres que guardam as suas ordenanças, que não se contaminam com o mundo, nem com os que se perdem. Zadok significa reto. Em 1 Crônicas 12:28, se juntou a Davi em Hebrom. Em 2 Samuel 15, na revolta de Absalão, Zadok estava lá, fiel. Em 1 Reis 18:24, quando Adonias usurpou o trono, Zadok esteve ali com Salomão. E por sua lealdade, ele recebeu o privilégio de estar diante do Senhor. Esdra foi descendente de Zadok. Está lá em Esdras 7:12. Querido, a tua fidelidade te dará privilégios no reino dos céus, para que você ocupe um lugar de exemplo nessa geração. Mais do que ser um evangélico, do que ser mais um na igreja, do que ser mais um número, mais um líder, mais um pastor, mais um ministro. Não, mas ser alguém diferenciado, alguém que está vivendo o padrão de Deus com a sua vida. Você não precisa, querido, de oportunidade. Você precisa usar a sua vida de oportunidade. Fazer da sua vida um altar. E quando a sua vida for um altar de adoração a Deus, e ela subir como um incenso suave, como um cheiro agradável até as narinas do Pai,
Ninguém acende uma lâmpada debaixo da mesa. Deus vai querer te usar. Deus vai querer te mostrar para as nações. Deus vai querer te mostrar, querido, para aqueles que estão à sua volta. Deus vai fazer de você um canal de bênção por onde você passa. Alguém transformado transforma. A melhor mensagem é aquela sem voz. É aquela que você prega com a sua vida, com o seu exemplo, com um abraço, com um gesto, com a maneira de ser. O seu vizinho, o seu parente, alguém no supermercado, alguém na escola, na faculdade pode ouvir que existe um Deus verdadeiro na sua vida, sem mesmo você ter falado o nome de Jesus, apenas por causa do seu comportamento, da sua vida com Deus, por causa da sua separação, da sua santificação, o diferencial que está em você faz parte da sua essência. Porque você fez uma escolha de se separar, de não se contaminar. Aleluia! O sacerdote não entrava no Santo dos Santos com outra roupa que não podia ser de linho fino, para que ele não suasse. Tinha que ser com roupa leve. Porque Deus não aceitava nem o suor, que representa esforço humano. Mas Deus aceitava lágrimas de paixão. Deus aceitava lágrimas de quebrantamento, mas Ele não aceitava suor. Aleluia. O sacerdote não podia beber vinho. Não, mas Efésios 5,18: não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do meu espírito. A vontade de Deus, querido, é que você seja diferente. Enquanto está todo mundo te oferecendo uma coisa, você volta e diz: não, mas eu não. Eu não. Eu fiz uma escolha. Enquanto está todo mundo dizendo: ah, cara, você viu, eu vou comprar isso, eu vou ter aquilo. E está todo mundo enchendo os olhos nas coisas materiais. Carro novo, casa própria, subir de cargo. A sua única ambição é o Senhor, porque Ele é a sua herança. Eu não tenho herança. Como o pastor ministrou aqui na oferta, se tem dinheiro na minha mão, ele é servo. Nada aqui é meu, serve o propósito eterno de Deus. Essa é a grande diferença. Você não se apegar com nada nesse mundo. Quem tem coragem, irmãos? Quem pode falar no nome do Senhor com a cabeça erguida, com a consciência limpa? Esse é o desafio de Deus. A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa é a maior dificuldade, encontrar alguém. Porque é mais difícil para Deus achar um Noé do que construir uma arca. Por isso que a Bíblia diz: a hora vem, agora é. O Pai está procurando na terra verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por que que Ele procura? Porque tem poucos. Tem poucos. Então Deus está procurando, Ele está olhando no meio da multidão. Ele está olhando, tem alguém aí que o adora em espírito e em verdade. Tem alguém aí com fome, com desejo, com gana, com anseio por Deus. Alguém que tenha coragem de gastar a sua vida e se deixar gastar por amor a Ele. Tem alguém aí que está disposto a se santificar verdadeiramente ao Senhor. Aleluia, a separar a sua vida, a ser diferente, a pagar o preço. Pagar o preço. O
preço do avivamento, querido, é oração, é entrega, é santificação, é separação. Aleluia. Você quer ver Deus te levantar? Pare de desejar ser levantado e se humilha. Pare de desejar ser levantado e se humilha, porque quem se humilha, Deus levanta. Quem se humilha, Deus levanta. Vai pro fim da fila, que Jesus te pega pela mão e te traz para frente e diz: servo, ovelha muda. Dai que bom bebê pai. Uramai chocomandácia. Lamando rogue a sergia. Aleluia. Querido, nós estamos na graça, mas a graça de Deus te torna mais responsável. A graça de Deus é mais exigente que a própria lei. A graça é apenas uma porta aberta para que eu possa entrar, mas ela exige mais do que a própria lei, porque a graça é a própria lei viva em mim, escrita no meu coração. Por isso Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Essa é a profecia que diz: chegará o tempo que escreverei a minha lei, não nas tábuas, mas no coração de carne do homem. Esse é o tempo, querido, que a lei se torna mais exigente, porque ela é viva em mim. Ela é viva em mim. Por isso Jesus disse em Mateus 5:17, eu já estou encerrando. Ele disse: não cuideis de que vim destruir a lei dos profetas, mas eu vim cumpri-la. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os homens, será chamado de menor no reino dos céus. Mas aquele porém que cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça, se ela não exceder aos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, tem que ser melhor, querido. Os fariseus e os escribas seguiam a lei do Antigo Testamento, mas se a minha justiça e a sua não exceder, se nós não formos melhores, esquece reino do céu. Esquece reino do céu. Quem falou que a graça de Deus ela é mais fácil? A graça de Deus é mais difícil. A graça de Deus é mais exigente. É agora que eu tenho que me posicionar. Aí Jesus vem e traz o exemplo. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar apenas contra o seu irmão, já é réu de juízo. Qualquer que disser do seu irmão, será réu de sinédrio. Qualquer que disser louco, será réu do fogo eterno. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você falar mal do seu irmão, você é homicida. Lá na lei está dizendo: não matarás. Mas eu vou dizer para você que a graça é pior, é mais exigente. Eu, porém, vos digo: se você se encolerizar contra o teu irmão, você já é homicida e se tornou réu de juízo. Alguém aqui já falou mal de alguém? Tem raiva, tem mágoa?
Falou mal de alguém já? Você critica alguém por aí? Oi. É homicida? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali a tua oferta e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, ao oficial, e te encerre na prisão. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, que olhar para uma mulher impuramente, cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca fora e o tira para longe, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Essa mensagem parece dura? É a graça. Jesus trouxe à nossa consciência que a graça é mais exigente do que nós pensávamos. Por isso nós só podemos viver os princípios de Deus com uma vida de oração. Irmão, só fogo pode gerar mais fogo. Uma fagulha de fogo pode acender uma floresta inteira. Só fogo gera fogo. Por isso que esta geração está precisando, querido, é de pessoas que estejam queimando por uma vida de intimidade, de fome, de desejo de Deus. Eu sei que no começo a oração é cansativa. Nós nos arrastamos no relógio da oração. Querido, por isso preste atenção. Você não ora pelas pessoas que falam mal ou que critica, porque senão você nunca falaria mal delas. Porque o dia que você passar a orar por aqueles que te fazem mal, por aqueles que falam mal de você, você nunca mais vai falar mal deles também. Por isso Jesus disse: ore pelos seus adversários. Isso conserta o seu caráter cristão. É o seu que Jesus quer consertar. A oração é como um detergente que limpa a alma. E quer saber? Satanás não se importa se você cresce no conhecimento da palavra, contanto que você não ore, contanto que você não tenha uma vida de oração com Deus. De que vale conhecimento profundo se o nosso coração não tem profundidade espiritual? De que adianta termos uma boa posição diante dos homens se nós não temos uma posição diante de Deus? De que vale a higiene do corpo se a alma, se a mente, se o espírito estão sujos? De que adianta, querido, possuirmos uma fachada de espiritualidade se o nosso coração ainda é carnal? De que adianta, porque nós nos orgulhamos da força física, de que a igreja é grande, a igreja é muito grande? De que adianta se espiritualmente nós somos fracos? De que adianta as riquezas se a nossa espiritualidade é pobre? De que adianta popularidade nacional se nós somos desconhecidos lá no inferno? De que adianta? Não adianta. A oração conserta todos os desajustes espirituais. Por isso entra em Deus, entra em Deus, volte ao padrão de Deus. O teu lugar, querido, é dia e noite na sua presença. O teu lugar é separado, é santificado. Esse é o padrão de Deus. Sacerdócio santo, nação santa, povo separado. Aleluia, aleluia. Volte, volte. O meu clamor é que
você volte a ser aquele cara apaixonado. Volte a ter fome de Deus. Aleluia. Seja a diferença, por favor. Alabadara séria. Em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite sobre você, jovem. Eu profetizo sobre você nessa noite uma geração de Zadok, de justos, de pessoas íntegras, de pessoas zelosas de Deus. Eu profetizo, querido, que você não vai ficar devendo nem um centavo mais. Eu profetizo que isso vai subir a sua consciência. Isso vai pesar muito na sua integridade. Eu profetizo, querido, que você vai pensar 1 milhão de vezes antes de abrir a sua boca para falar mal de alguém. Eu profetizo que o seu coração seja limpo. Cada vez que você for tentado a invejar alguém, você volte à pureza, volte à essência, volte a se sentir servo de Deus, volte a se sentir servo de Deus. E quando alguém crescer, se alegre. Quando alguém prosperar no seu caminho, se alegre. Isso é santidade ao Senhor. Isso é sintoma de santidade, de santificação. Quando todos os sintomas humanos e carnais, egocêntricos da sua alma estão sendo extirpados de dentro de você. Chega de carnalidade na igreja de Jesus Cristo. É tempo da casa rebelde ouvir. Aleluia. Deus tem um povo separado. Deus tem um povo separado que vai entrar no Santo dos Santos. O véu se rasgou e está dizendo: está aberto o caminho. Você pode, pelo sangue do Senhor, por um novo e vivo caminho. Você pode. Vem comigo. Entra em arrependimento, entra em humilhação. Entra em humilhação na presença do Pai nessa noite. Ajuste as contas com Deus nessa noite. Ajuste o seu relógio. Sai do Cromos, entra no Kairos. Sai da terra, entra no céu. Coloca a tua vida no altar. Faz pacto, faz aliança com Deus nessa noite. Faz voto de comprometimento. Abandone esse pecado. Diga para Deus: nunca mais eu toco nisso. Nunca mais eu faço isso. A partir de hoje eu me humilho diante do teu altar. Jesus, se esvazie, se veja por dentro. Tenha uma visão clara de si mesmo e comece a se render no altar de Deus. Eu vou encerrar. Fica de pé. Fica de pé. Talvez você está pensando agora: pastor, essa mensagem que o senhor trouxe aí, eu me sinto muito inferior. Eu me sinto longe dessa palavra. Como eu posso ser tão bom para Deus? Eu sou ruim. Eu já cometi muitos erros na minha vida. Preste atenção, querido. A Bíblia diz que quando Moisés estava no monte, Arão levantou o bezerro de ouro. Arão fez isso. Ele liderou a rebeldia. Quando Moisés desceu, houve um juízo muito grande sobre aquele povo. Moisés estabeleceu uma linha. E ele disse assim: vocês que são do Senhor, os santos do Senhor, passe para cá, porque o restante vai morrer aqui hoje. Todos os que passaram para a linha de cá de Moisés viveram. Os que não aceitaram morreram. Mas sabe o que me chama a atenção? Que o líder da rebelião, Arão, o que levantou o bezerro de ouro, no momento do apelo final, quando Moisés disse: o bicho vai pegar para vocês agora, vai vir juízo, é a última chance, passa para cá.
Arão foi o primeiro. O líder da rebelião. Foi lá para trás de Moisés. E depois se tornou sacerdote. Ainda há tempo para você se arrepender hoje. É como que se o Senhor estivesse aqui hoje dizendo: tem uma linha aqui. O dia do teu juízo ainda não chegou. Mas você pode passar para cá. E eu quero chamar aqui na frente você que reconhece a sua rebelião contra Deus e que você quer passar para o lado de cá, dizer: Deus, eu quero a tua presença, eu estou fora da rebelião, me arrependo. Vem aqui para frente. Alai te oprevas. Orou que andei. Namano. Eriva la shindoro que alai. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Não teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu, e tu és Receba! Seja cheio do seu Espírito. Seja confortado pela sua presença. Você que não sentia mais a glória de Deus, volte a sentir. Volte a receber. Começa a sentir fome, sede. Alguns aqui já começaram a sentir desejo de se separar, de orar, de buscar, de ter uma vida com Deus. Os sonhos de Deus começaram a invadir o coração de muitos nessa noite. Tua graça cobre os meus temores. A forte mão me guiará. Te adoramos, Abba, te adoramos, Abba. Estou cercado pelo medo. Meu amigo, tu és fiel. Espírito Santo, santifica-nos, Senhor, santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. E eu sou teu, e tu és meu.
confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chegue. Eu te amo, Jesus, eu te amo, amigo. Mas tudo que já existe, e minha fé será palpável, intocável. Senhor, em tua presença, eu sinto, Senhor. que a Bíblia que em tudo em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chegue. Leva-me mais tudo que já estive, e minha fé será assim, Senhor, em tua presença. Em tudo em ti. Começa a falar em línguas aí. Fala em línguas. Seja batizado com esse Espírito Santo. Você que começa a falar. Fala. Leva-me de fogo. De fogo. e minha fé será vazio, Senhor, da presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, e tu és meu. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chegue. Leva-me a tudo que já estive, minha fé será vazio, Senhor, em tua presença. Coloque a mão no seu coração. Ajusta-se com Deus aí, querido, para você aumentar o seu nível de oração. Se você orava, faz uma aliança com Deus aí, de Senhor, eu vou aumentar o meu nível. Eu vou buscar mais do que eu tenho buscado. Eu vou me separar mais do que eu tenho me separado. Sabe aquelas coisas que você precisa excluir da sua vida? Dê nome a elas. Diga para Deus: a partir de hoje eu estou excluindo isso da minha vida, Senhor. A partir de agora eu estou abolindo isso da minha vida, Senhor. Porque eu sei que isso tem me roubado, tem me afastado de um relacionamento contigo. Eu estou entendendo o que o Senhor tem comigo hoje. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chegue. Leva-me mais tudo que já estive.